capítulo 28. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Abriu? Segura só um pouquinho aí. Antes de eu ler em Atos dos Apóstolos, eu quero ler essa passagem que está aqui no livro de Mateus, e depois nós vamos complementar lá no livro de Atos. Mateus 12, 46. Porque hoje é um dia que nós buscamos e oramos pela nossa família. E quem é nossa família? Muitas vezes a gente misturamos famílias com a parentela, com a nossa descendência. E muitas vezes isso traz transtorno na nossa vida. Porque quem é a nossa família? E eu não vou responder falando quem é a nossa família. O próprio Jesus aqui nessa palavra, ele vai dizer realmente quem é o nosso familiar. E depois nós vamos até o livro de Atos, porque quem somos cada um de nós dentro da nossa casa? Um juiz? Aquele que está disposto a punir a todos? Impor a nossa regra a qualquer custo? Ou o conselheiro, aquela mãe, aquele pai que ouve, calado, analisa e vai lá, ensina como uma pessoa tem que fazer? Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, diz assim, fala da família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. Quem era que estava ali? A família de Jesus, Maria e os seus irmãos e irmãs. E alguém lhe disse: tua mãe, teus irmãos estão lá fora querendo falar. Porém, respondeu-os ao que trouxera o aviso. Agora Jesus vai responder para nós, através do Espírito Santo, realmente quem é a nossa família. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Uma interrogação. Jesus fez uma pergunta para todos que estavam ali. E vamos dizer, claro, uma pergunta feita por Jesus, que se eu e você fazemos, vamos ser interpretados totalmente errado, e vamos chamar nós de quê? De arrogante. Quem é minha mãe? A sua mãe está ali e fala, mas quem é minha mãe? A maioria vai dizer assim, que cara ignorante ou arrogante, mas Jesus falou isso. Mas isso aqui é um ensinamento que ele quis deixar para cada um de nós. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meus irmãos e minha mãe. Jesus estava falando justamente para aquelas pessoas. Quem é a nossa família? Aquele que a gente temos que separar para que possamos ter um ensinamento, uma união de paz diferente do que aqueles que estão lá fora, que não vai deixar de ser nossa descendência, mas estão fora de casa. Todos aqueles que estão debaixo do meu teto, debaixo do seu teto, independente se ele é filho ou quem quer que seja, se está debaixo da sua proteção, esse faz parte da sua família. Jesus olha e fala assim, quem é minha mãe? Aquela que está lá fora? Não. Mas todos aqueles que estão aqui dentro, reunidos comigo, debaixo do mesmo teto, compartilhando das mesmas palavras, compartilhando dos mesmos alimentos, daquilo que estamos bebendo, esse é a minha família. Por isso que eu e você hoje somos conhecidos filhos de Deus através do nosso Cristo Jesus. Porque estamos todos os dias onde? Debaixo da sua mão poderosa, como estamos nesse momento. Amém? Quando a gente vamos no livro de Atos, justamente aqui no capítulo 28, é justamente o que o que eu falei, quem somos nós dentro da nossa casa?
aquele esposo, dono de casa, que está disposto a ouvir o que dentro da família, dentro de casa, tem para me contar. Alguém que está do teu lado ali, muitas vezes precisando de uma mão amiga, de uma palavra amiga, precisando que você estenda a mão e fale com essa pessoa, independente da tua dificuldade, eu estou com você. Ou você é aquele pai ou aquela mãe que está dentro de casa na posição de um juiz, justamente para reclamar, para jogar na cara aquilo que já ensinou lá atrás. Porque quando a gente estamos precisando de uma palavra amiga, ou melhor, todos nós já erramos e erramos feio. Quando nós erramos, e eu acho que todos nós temos essa experiência já, o que é que nós queremos de alguém? É que alguém estenda a mão e mostre uma saída, que no mínimo traga uma palavra de conforto, e não uma pessoa que se posicione como um juiz e fique falando na tua cara: eu não te falei? Lembra daquilo que eu te falei? Lembra que isso não ia dar certo? Lembra? E a pessoa que já está ali deprimida e triste, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se distanciar cada dia mais do pai e da mãe. Vai largar justamente a casa, como muitos fazem, e vai viver nesse mundão afora, sem saber o que fazer, dando cabeçada aqui e ali, e muitas vezes porque nós, nas condições do pai, não fazemos o papel daquele que colhe, mas sim de um juiz que aponta o dedo e julga. E muitas vezes que, pinando o nariz, vai dizer: eu te falei, agora as consequências suas. Sim, as consequências suas. Mas nas condições de um dono, de um chefe de família, de uma chefe de família, eu não estou ali para apontar mais o dedo. A pessoa já percebeu que errou. Estou ali na posição de estender a mão e mostrar: agora levanta e olha para trás para não errar mais. Aqui no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele está indo num navio deportado para Roma, para a Itália. E no caminho, nessa viagem aí, o navio de Paulo naufragou, perto da ilha de Malta. E eles conseguiram se salvar, ele e toda aquela gente que ali está. Chegando naquela ilha, olha o que acontece. Os bárbaros que ali se encontravam acolheram. Fizeram fogueira, acenderam fogo, porque chovia muito e com certeza era muito frio, e acolheram. Mas só bastou eles verem a serpente venenosa picar a mão de Paulo, a ponto de ficar pendurada, que já julgaram aquelas pessoas. Julgaram Paulo: esse é um assassino. E quantas vezes a gente não fizemos esse julgamento? Ninguém foge da justiça de quem? De Deus, é claro. Mas não cabe eu e você julgar. Às vezes julgamos as pessoas, muitas vezes pela aparência. Quando eles viram Paulo lá sendo picado pela serpente peçonhenta, mortífera, eles falam assim: esse homem escapou do mar, mas vai morrer justamente picado dessa. Certamente esse homem é o quê? Um assassino. E no final de tudo bom, que é justamente que a maioria das pessoas faz uso. Quando você vê alguém, e o primeiro passo é julgar aquela pessoa pela roupa, porque ela é uma pessoa espontânea, porque ela é uma pessoa brincalhona, por causa disso, por causa daquilo, e você faz um certo julgamento como se você fosse um juiz. E com o passar do tempo você faz igual aos bárbaros. Esse homem é um Deus. Na verdade, Paulo não era um Deus, mas ele era enviado de quem? De Deus, como eu e você hoje, dentro da nossa família. Nós somos a coluna principal da família, por onde vêm as bênçãos de Deus. Diga bem. No versículo 28 diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade.
uma fogueira acolheram, e todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Veja que quando eles chegaram ali, eles foram bem recebidos por aquelas pessoas que não conheciam ele. Fizeram ali até a fogueira, como eu e você fazemos, cada qual da sua maneira, conforme a sua casa, acolhemos pessoas que chegam dentro da nossa casa. Mas veja que logo em seguida diz assim: tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Paulo, na intuição de ajudar, e hoje a gente vemos pessoas, por exemplo, quando eu cheguei lá no Espírito Santo, a pessoa que eu fui para a casa dela, eu considero como se fosse um pai. Essa é a grande realidade. A ponto que eu chego lá, vou para a cozinha, faço comida, faço tudo e trago e coloco na mesa. E fui bem acolhido por quem? Pelas pessoas. E uma coisa que me deixou tão feliz é que ali chegou um rapaz e ele falou assim: eu já sou seu amigo, eu vim só te conhecer. Eu falei: como meu amigo veio só me conhecer? Porque de tanto o seu Zé fala bem de você. Isso é justamente aquilo que deveríamos fazer. Ao contrário, justamente desse barco que fizeram. No versículo 4, olha o que eles falam: eles ajudam, dá guarida, quer dizer, eles acolhem, mas quando vê, ele faz isso. Quando os bárbaros viram a víbora expediente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino. Olha o julgamento, porque salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. Aquele julgamento que nós fazemos hoje em determinados momentos. Quando eu digo nós, porque todos nós já julguemos alguém, eu não julguemos, todos nós somos um pouco injuízes. Só basta alguém entrar aqui dentro com uma roupa diferente que todos nós já ficamos querendo julgar, em vez de aconselhar, em vez de julgar. Igual o rapaz chegou aqui hoje, eu tive uma oração hoje cedo, e ele estava bem embriagado, e ele falou assim: eu estava com vergonha de entrar aqui dentro da igreja. Bem que eu falei para ele assim: ó, Jesus te chama do jeito que você está. Agora, quando a gente vai dias após dias conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai modificando nós, e daqui a pouco você vai ver, nem percebeu a mudança, você é mais um que está aqui sentado, já com o Filho de Deus. Mas os bárbaros falam assim: ó, esse aí deve ter pecado até no pescoço, escapou do mar, do naufrágio do navio, que já é um milagre de Deus, ou não é? Mas vai morrer por causa de uma serpente peçonhenta, mortífera, picou ele. Mas ele não sabia, e a maioria aí fora não sabe, é que eu e você, quando temos a presença do Espírito Santo, não existe nada mais poderoso do que o poder de Deus na nossa vida. Mesmo a serpente ou algo parecido que hoje vem na nossa direção, quantas vezes hoje você teve livramento e você olha e fala assim: nossa, que livramento! Por que esse livramento? Porque o poder de Deus está te guardando, está guardando tua casa. Quantas vezes você fala assim: meu filho ou minha filha não tem o conhecimento de Deus, mas quanto testemunho eu e você, que na igreja já ouviu de mãe falar assim: eu estava orando e Deus livrou meu filho, até mesmo numa boca de fumo, até mesmo atrás das grades, ou até mesmo um acidente, e aí fora você fala: ele não vai, mas Deus está guardando. Por quê? Porque nada aqui desse mundo, por mais que seja forte, não é poderoso como Deus é na minha e na tua vida. Nós estamos aqui, mas estamos revestidos da couraça do Espírito Santo. A gente deve encontrar isso aqui no livro de Efésios. Por isso que a gente, quando
passa a mão, mas é aquele que traz, evita a vergonha alheia, mas orienta. É isso que eu e você temos que fazer. No versículo 5 diz assim, no versículo 4 eles fazem o julgamento dizendo que Paulo era um assassino porque, salvo do mar, a justiça não ia deixar ele sobreviver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Diga glória a Deus. É justamente aquilo que eu falei. Se nós somos revestidos da couraça do Espírito Santo, a gente olha para os nossos lados, todos nós já temos, se nós olhar para dentro da gente, o acontecimento em nossa volta, todos nós já tivemos um livramento de Deus e grande. Não é pequeno. E o bom de tudo isso, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Muitas vezes, aqueles que se encontram lá fora, que não querem o nosso bem, é isso que muitas vezes eles esperam de nós. É que nós tropeçamos para que eles venham o quê? Comemorar. Mas nós, por ser um conhecedor da palavra de Deus, eu não posso esperar isso de você, nem dele, nem dela. O que nós temos que fazer é orar, mesmo percebendo que aquela pessoa está indo de caminho errado. Nós, mesmo se não pode fazer nada, apenas ore. Não seja um juiz para julgar, mas seja boca de Deus para orientar essas pessoas. Inclusive, nesse final de ano, que estamos a menos de 15 dias, um pouquinho mais de 15 dias, para que chegue essas festas aí, onde a gente vai ver tanta coisa acontecer por causa da bebedice. E nós somos o sal da terra. Amém? Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, olha só, mudando de quê? De parecer, dizia-se ele um Deus. Diga glória a Deus. Isso é o que muitas pessoas, quando faz julgamento de forma equivocada a nós. Nós não precisamos sair correndo até essas pessoas para querer se justificar. O que justifica a minha vida e a tua vida diante de todas essas pessoas que gostam de julgar é o Espírito Santo. Veja que o apóstolo aqui estava sendo julgado dizendo que ele era até um assassino, porque ele ia morrer. Mas quando ele viu o poder de Deus, a revelação de Deus na vida de Paulo, porque olha, nada mais é na nossa vida, o nosso testemunho, é a revelação do Espírito Santo na nossa vida. E a revelação de Deus na nossa vida é que atrai pessoas muito mais do que eu e você falando com eles. Essas pessoas, quando vê que Paulo não morre, eles chama Paulo de deuses, quando na verdade Paulo não era um Deus, mas Paulo era um enviado de quem? De Deus. E por ser um enviado de Deus, o testemunho de Paulo naquele momento conseguiu trazer todas aquelas pessoas, e pode ter certeza que a maioria daquelas pessoas que estavam ali, não pelo Paulo que eles não conheciam, só em vez de ajudar, mas pelo testemunho de Deus na vida dele, a muita daquela gente se converteu. E assim somos eu e você. Quando a gente não indo de encontro àqueles que nos julgam, mas que deixamos o Espírito Santo revelar o nosso testemunho através dele para essas pessoas. Eu estava lembrando aqui do profeta Jonas. Jonas, a Bíblia diz que ele fugiu de Deus. Mas será que Jonas fugiu de Deus por causa que ele queria? Ou porque Deus sabia que para onde ele tinha sido mandado, que era a cidade de Nínive, era uma cidade pecaminosa, de pessoas incrédulas, que muitos dos seus profetas já tinham sido mortos naquele lugar.
E quando Jonas recebe a notícia de Deus que é para ir para aquele lugar, ele fala: eu vou para lá, ser mais um morto ali. Tudo na nossa vida tem um porquê e tem a mão de Deus. Jonas saiu sem direção, quer dizer, entre aspas, porque Deus sabia que aquele povo só era convertido se o testemunho de Jonas revelasse o caráter de Deus. E Jonas foi para onde? No fundo do oceano. E no fundo do oceano ainda estava bom. Dali ele ainda foi parar na barriga do grande peixe. E olha o que Deus fez para mudar a situação. Se Jonas chega lá como um profeta qualquer, ele era morto, porque ali muitos profetas já tinham morrido. Mas quando aquelas pessoas viram um grande peixe vomitar Jonas na areia, abalou a estrutura do inferno, e aquelas pessoas acreditaram que Jonas realmente tinha o caráter de Deus. E através desse testemunho de Jonas, Deus mudou a situação e converteu toda aquela cidade. Então isso é na minha e na sua vida. A gente muitas vezes nos perguntamos o porquê que Deus permite que nós passamos por situação como essa difícil. E na verdade não é o porquê. É que muitas vezes só eu e você falar para a nossa descendência, eles não levam em consideração. É preciso ele ver a revelação do Espírito Santo como testemunho na nossa vida. Diga glória a Deus.